Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, bem-vindo ao canal. Hoje falaremos sobre a doença do refluxo gastroesofágico, após a nossa vinheta. Então, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? É uma afecção crônica decorrente do refluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago. Então, o que acontece é que existe um sentido para o alimento, da boca para o esôfago, do esôfago para o estômago e desse para o intestino. E quem dirige esse sentido são os movimentos peristálticos. Entretanto, quando o alimento ele vem pelo esôfago e ele entra no estômago, nós temos o fechamento do esfíncter esofágico inferior, impedindo que esse alimento ele seja refluído de volta para o esôfago, depois que o estômago se contrair. Quando o esfíncter esofágico inferior não consegue impedir esse refluxo, o alimento volta para o esôfago e, consequentemente, vai produzir erosões no esôfago e também em órgãos adjacentes a eles. O que é que vai acarretar a presença do alimento com ácido vindo do estômago? Vai acarretar um espectro de sintomas e sinais. Nós vamos ver que atinge não só o esôfago, mas também outros órgãos e tecidos extraesofagianos, e esses sintomas, esses sinais, eles podem estar ou não associados às lesões produzidas pelo ácido. Então, para ilustrar essa aula, nós vamos utilizar esse caso clínico. Ele foi retirado do site Medicina.net, o capítulo que fala da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a mulher é uma paciente obesa de 45 anos de idade, do sexo feminino. Ela refere-se que há um ano apresentava queimação retroesternal, que piora após a refeição e é mais intensa à noite, dificultando seu sono. A paciente relata também que os sintomas referidos por ela são acompanhados também de azia constante e episódios repetidos de regurgitação. Qual foi a terapêutica usada pela paciente? Ela já fez diversos tratamentos utilizando antiácidos ou cimetidina, apresentava melhora transitória enquanto usava o medicamento, mas depois os efeitos passavam. Diante dessa situação, a paciente esteve recentemente em pronto atendimento porque achou que estava com angina, porém o eletrocardiograma da paciente estava normal. Então, para esse caso clínico, nós vamos fazer 4 perguntas. A primeira pergunta é: quais os fatores de risco apresentados pela paciente para o desenvolvimento de doença do refluxo gastroesofágico? A segunda pergunta são quais os mecanismos fisiopatológicos para a doença do refluxo gastroesofágico. A terceira pergunta são quais sintomas extraesofágicos a paciente do caso clínico apresentou. E a nossa quarta pergunta é quais os principais tratamentos que podem ser usados por essa paciente. Essas e outras perguntas nós responderemos durante essa videoaula. E se você estiver gostando desse conteúdo, você já pode se inscrever no canal, você já pode curtir esse vídeo e compartilhar com todas as pessoas que você imagina que esse conteúdo ele vai ser útil. Quais as causas, as principais causas da doença do refluxo gastroesofágico? Nós temos causas agudas, que são infecções virais, que são ingestão de substâncias irritantes e também o uso de sonda. Tudo isso vai causar doença do refluxo gastroesofágico de forma aguda. Mas se essa causa for retirada, a doença vai desaparecer. Então, se a infecção viral for curada, se a ingestão de substâncias irritantes também for retirada e se a sonda também não for mais usada, o paciente não vai apresentar a doença do refluxo gastroesofágico. Então, causas agudas são importantes, mas são transitórias. Mais importantes são as causas crônicas, porque elas vão fazer com que o paciente fique submetido à doença do refluxo gastroesofágico por muito tempo. E isso pode causar complicações advindas da doença. Então, uma das causas crônicas é aumento da pressão intraabdominal. Pacientes com ascite,
pacientes grávidas e pacientes com obesidade, como é o caso da nossa paciente, apresenta um aumento da pressão intraabdominal que vai pressionar o estômago, vai diminuir o volume estomacal, fazendo com que o seu conteúdo ele seja refluído para o esôfago. Uma outra causa crônica é a redução da pressão no esfíncter esofágico inferior. Então, por alguma razão, o esfíncter esofágico inferior, ele diminui a sua pressão, ele diminui a força de contração, ele diminui a capacidade de fazer com que o alimento permaneça dentro do estômago. Outra causa crônica também é o retardo no esvaziamento gástrico. Isso acontece muito quando nós nos alimentamos de forma exagerada. Então, o estômago fica muito cheio, ele tem dificuldade em esvaziar, o peristaltismo gastrointestinal fica um pouco mais lento e o alimento ele tende a refluir. Uma outra causa muito comum também é a hérnia hiatal e os vômitos recorrentes. Afinal de contas, o vômito é exatamente a mudança no sentido do alimento. Então, o vômito recorrente é uma causa crônica também, uma vez que o alimento contido no estômago, ele tende a refluir de forma abrupta para o esôfago. Então, aqui nós temos algumas imagens mostrando as causas crônicas da doença do refluxo gastroesofágico. Nós temos uma causa importante que é a hérnia de hiato. Na nossa primeira aula dessa série de doenças gastrointestinais, nós vimos que o estômago é um órgão que acompanha o esôfago, mas que ele se localiza abaixo do diafragma. Nós estamos vendo essa imagem aqui superior. Então, de certa forma, o diafragma ele promove uma pressão, ele promove uma força de contração no esôfago, colabora com o esfíncter esofágico inferior para a manutenção do alimento dentro do estômago. Quando por alguma razão o estômago ele perpassa o diafragma, parte do estômago ele vai para a parte superior do diafragma, fazendo com que o diafragma não tenha mais condições de colaborar com o esfíncter esofágico inferior. Na parte de baixo dessa imagem, nós temos o esvaziamento gástrico, que também é uma causa crônica para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, quando nós nos alimentamos de forma exagerada, o estômago fica cheio de alimento, ele tende a dificultar, ele tende a reduzir a velocidade de esvaziamento do estômago. E essa velocidade reduzida, esse peristaltismo reduzido, ele faz com que haja uma pressão excedente sobre o esfíncter esofágico inferior, fazendo com que em alguns momentos ele se abra e parte do conteúdo do estômago vá para o esôfago. E a nossa terceira causa mostrada aqui nessa imagem é a gravidez. Então, na gravidez, nós temos o crescimento uterino preenchendo todo o abdômen e comprimindo o estômago, fazendo com que o órgão seja comprimido, diminuindo de tamanho e fazendo com que o alimento que chega ao estômago ele tenha uma tendência em refluir para o esôfago. Então, essas são três causas importantes do refluxo gastroesofágico: a hérnia de hiato, o esvaziamento gástrico lento e também a gravidez. Nessa imagem, nós podemos ver a incidência da doença do refluxo gastroesofágico no mundo. Então, o Brasil, ele não é um dos países com a maior incidência do mundo. Nós temos países com incidência maior, como a própria Argentina, como a Índia e alguns países europeus, mas o Brasil apresenta uma incidência considerada mediana, de 15 a 20% da população tem sintomas de refluxo gastroesofágico. Quando nós observamos a proporção de mulheres e de homens com doença do refluxo gastroesofágico, a gente observa que é uma doença mais prevalente em mulheres. Das pessoas que desenvolvem doença do refluxo gastroesofágico, 57% são mulheres e 43% são homens. E mais uma vez a gente volta para o caso clínico. No nosso caso clínico, nós temos uma mulher e isso pode ser considerado um fator de risco. Temos nesse slide também um gráfico comparando a frequência da doença do refluxo gastroesofágico associada à idade. Então nós podemos ver que em idades inferior
a 40 anos, praticamente é zero a quantidade de pessoas que desenvolvem refluxo gastroesofágico. Na verdade, é uma doença que se desenvolve a partir dos 40 anos. E a partir dos 40 anos, nós podemos ver pelo gráfico que a incidência é muito íngreme. Passa dos quase 0% para mais de 20% em pessoas com mais de 70 anos. Então, nossa paciente tem 45 anos, também é um fator de risco para o desenvolvimento do refluxo gastroesofágico. Aqui nessa imagem nós podemos ver um comportamento bem interessante. Nós podemos ver que nas décadas passadas, na verdade há várias décadas, nós observamos a redução da incidência de pessoas com H. pylori. Então a incidência de H. pylori vem diminuindo com o tempo, mas a incidência de refluxo gastroesofágico vem aumentando. Nós vimos na aula passada um gráfico parecido mostrando que a incidência de úlcera duodenal vem diminuindo em razão do diagnóstico precoce, mas também em razão da migração das doenças ulcerosas para as doenças esofágicas. Podemos observar aqui que desde o início da coleta das informações, o refluxo gastroesofágico vem aumentando e vem aumentando também as complicações do refluxo gastroesofágico, que é a esofagite de Barré e o adenocarcinoma de esôfago, que são duas complicações importantes do refluxo crônico. Mas qual é a fisiopatologia do refluxo? O refluxo é uma doença principalmente ocasionada pelo controle neurológico alterado do esfíncter esofágico inferior. Então, o problema neurológico do esfíncter esofágico inferior faz com que ele permaneça por mais tempo aberto, que haja redução do tônus basal ou que haja aumento do relaxamento transitório, fazendo com que o alimento consiga refluir pelo esôfago de forma mais fácil. Então, quando o estômago se contrai, o esfíncter esofágico inferior se abre e o alimento ele tende a voltar, juntamente com o ácido, tende a voltar para o esôfago. Esse relaxamento, essa diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior também pode ser em decorrência de medicamentos ou hormônios, como nós veremos mais adiante. Nessa imagem, nós podemos ver outros mecanismos fisiopatológicos também, que é o retardo do esvaziamento gástrico, que é uma causa crônica, mas o paciente pode apresentar alterações neuronais no estômago que vão diminuir o peristaltismo, que vão dificultar o esvaziamento gástrico e, consequentemente, o estômago ele tende a refluir todo o seu alimento para o esôfago. O aumento da pressão abdominal, como nós já vimos, é o caso da gravidez, é o caso da obesidade, pode também fazer com que o estômago diminua de volume e essa diminuição do volume aumente o refluxo gastroesofágico. Além de fatores adicionais, como fatores genéticos, como exercício físico vigoroso. Então, pessoas que fazem exercício físico muito vigoroso, ele tende a promover uma alteração fisiológica no estômago que promove o refluxo do alimento de volta para o esôfago. Postura, nós vamos ver nessa aula também que um dos tratamentos não farmacológicos é exatamente alterar a postura para que o alimento não reflua pelo esôfago. Outros mecanismos também são a alteração do sono, alergia, dietas, consumo de álcool e de cigarro, que são irritantes gástricos, o sobrepeso e também o estresse. Então, esses são os principais mecanismos fisiopatológicos que fazem com que o alimento contido no estômago ele tende a refluir pelo esôfago. Como podemos classificar a doença do refluxo gastroesofágico? Classificaremos ela de acordo com 3 critérios. Critérios clínicos, critérios endoscópicos e os resultados da pH-metria. De acordo com os critérios clínicos, o paciente pode ser assintomático, pode ter manifestações esofágicas, pode ter manifestações extraesofágicas e pode ter uma combinação de manifestações esofágicas e extraesofágicas. Então ele vai receber um índice a depender de como é a clínica desse paciente. De acordo com os critérios endoscópicos, a endoscopia dele pode ser normal, pode ser identificada esofagite erosiva e pode ser identificada esofagite mais complicações. E usando o
critério da pH-metria, nós podemos ter uma pH-metria normal, podemos ter uma pH-metria normal, mas índice de sintomas positivos, e também pode ser identificado refluxo patológico pela pH-metria. Então, como é que o paciente vai ser classificado? Imaginemos um paciente que apresenta manifestações esofágicas, ou seja, clinicamente ele vai receber o índice 1, e o seu exame endoscópico revela esofagite, ele também vai receber o índice 1, pois apresenta esofagite erosiva, e a sua pH-metria é normal, com índice de sintomas positivos. Também vai receber o índice 1 pela pH-metria. Então, nesse caso, o paciente ele é classificado da seguinte forma: ele é C1, ou seja, clinicamente ele é 1, E1 pela endoscopia ele é 1 e P1 pela pH-metria ele também é 1. Então, o paciente C1, E1, P1. Baseado na classificação, nós podemos entender em qual estágio de gravidade da doença do refluxo gastroesofágico o paciente está. Então, o paciente pode estar em estágio 1. Esse exemplo que nós demos, C1, P1, H1, é estágio 1. Então, nesse caso, o paciente vai apresentar pirose esporádica não complicada. Essa pirose frequentemente aparece na presença de um fator precipitante conhecido. Frequentemente, ele não é a causa principal da reclamação do paciente e aparece a pirose em menos de 2 a 3 episódios por semana, com ausência de sintomas adicionais. O paciente em estágio 1, ele é tratado com modificações no estilo de vida, e aí nós temos a dieta, as mudanças de posição, diminuição da massa corporal, alteração do sono. Tudo isso vai ajudar o paciente a resolver a doença do refluxo gastroesofágico em estágio 1. Se houver necessidade de medicamento, normalmente são utilizados ácidos ou, no máximo, antagonistas dos receptores H2 da histamina. Já pacientes em estágio 2 apresentam sintomas frequentes com ou sem esofagite e apresentam esses sintomas mais de 2 a 3 vezes por semana. Esses pacientes em estágio 2, eles já são tratados com inibidores da bomba de prótons no lugar dos antagonistas dos receptores da histamina. E os pacientes em estágio 3, eles apresentam sintomas crônicos, sem terapia, sempre há recidiva, e também apresentam complicações esofágicas, como por exemplo a estenose, a metaplasia de Barré. Esses pacientes têm que ser tratados continuamente com inibidores da bomba de prótons de 1 a 2 vezes ao dia. E aí, quais são as manifestações clínicas do paciente com refluxo? Nós temos manifestações típicas, que são as manifestações esofágicas, a pirose e a regurgitação ácida. Vejam aí embaixo que nós temos dados com relação à frequência dessas manifestações. A pirose aparece em 80% dos casos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, é um sintoma que aparece sempre. A regurgitação aparece em quase a metade dos pacientes, 54%. E 29% apresenta dor abdominal. Então, são sintomas típicos, a pirose e a regurgitação ácida. Só que nós temos sintomas atípicos, que são sintomas extraesofágicos, que acometem outros órgãos e tecidos. Por exemplo, sintomas otorrinolaringológicos, como rouquidão, como otite, como sinusite, são comuns em pacientes que apresentam doença do refluxo gastroesofágico. Também sintomas orais, como erosão dentária, como halitose, como afta. E sintomas pulmonares, como tosse crônica, como asma, como pigarro, pneumonia, bronquiectasia. Todos esses sintomas acontecem em virtude do ácido chegar em porções mais superiores do trato gastrointestinal, atingindo, por exemplo, o nariz, atingindo, por exemplo, os brônquios, chegando a regiões mais baixas dos pulmões, atingindo as regiões orais também. Então, nós já vimos que quando a pressão do esfíncter esofágico inferior ela está reduzida, nós temos a tendência maior a ter doença do refluxo gastroesofágico. Quando nós temos a pressão do esfíncter esofágico inferior aumentada, a doença do refluxo gastroesofágico ela não acontece. Existem alguns fatores que vão aumentar e outros vão diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior. E aí nós podemos evitar os que diminuem e aumentar a ingestão e aumentar a exposição àqueles que aumentam a pressão
do esfíncter esofágico inferior. Quem é que vai diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior? Podem ser hormônios, como por exemplo a secretina, como por exemplo a colecistocinina, somatostatina, o peptídeo intestinal vasoativo e o hormônio progesterona. Vão diminuir também a pressão do esfíncter esofágico inferior e promover, portanto, a doença do refluxo gastroesofágico, agentes neurais, como agonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos e agentes anticolinérgicos. E aí a gente precisa fazer uma observação com relação à inervação simpática e parasimpática. A inervação parasimpática, ou seja, colinérgica, está envolvido com a fisiologia gastrointestinal, a fisiologia digestiva. Consequentemente, a ativação parasimpática significa aumento do peristaltismo. E nós vamos ver que os medicamentos procinéticos que são utilizados para tratar a doença do refluxo gastroesofágico, ele tem exatamente essa função, aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal, impedindo que o alimento reflua para o esôfago. Também diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior, alimentos gordurosos, chocolate e hortelã, além de outros como teofilina, prostaglandina E2 e 2, serotonina, meperidina, morfina, dopamina, agentes bloqueadores dos canais de cálcio. Então, muito cuidado para os pacientes que são hipertensos e utilizam agentes bloqueadores dos canais de cálcio. Muito provavelmente, eles terão doença do refluxo gastroesofágico. Diazepam e também barbitúricos. Aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior, ou seja, dificultam o aparecimento dos sintomas do refluxo gastroesofágico. Nós temos hormônios gastrina, motilina e substância P e agentes neurais como agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos e agonistas colinérgicos. Alimentos proteicos também aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior, além de histamina, antiácidos, metoclopramida, domperidona e cisaprida, que são procinéticos, prostaglandinas F2 e também baclofeno. Essas foram as referências usadas nessa videoaula. Foi utilizado o Manual de Farmacoterapia, também o Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman-Gilman, Fisiologia Humana, os Princípios de Farmacologia do Golan e também Fisiopatologia da Doença, uma introdução à medicina clínica. Para todos aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, aqui na tela nós temos algumas delas. Se vocês quiserem, lá nós podemos trocar uma ideia, podemos ampliar a discussão que nós iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.